dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de abordar brevemente a função inversa. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em cálculo. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo é trabalhar brevemente com o conceito de função inversa. E quando nós estivermos trabalhando com funções, aqui eu vou estar considerando funções reais de uma variável real. Portanto, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. Dada uma função f, eu vou dizer que essa função é injetora se quaisquer que sejam s e t no seu domínio. Se s for diferente de t, a imagem de S tem que ser diferente da imagem de T. Uma coisa que eu quero observar é que se f for estritamente crescente ou estritamente decrescente, então f será injetora. Veja, se f for estritamente crescente, então eu estou dizendo que se S é menor do que T, a imagem de S é menor que a imagem de T. Ou seja, se S for diferente de T, eu vou ter uma desigualdade nas imagens. Portanto, eu não corro o risco de S sendo diferente de T, as imagens serem iguais. E no caso de estritamente decrescente, o que eu estou dizendo é que se S for menor do que T, ou seja, se eles forem diferentes, então a f de S é maior que a f de T. Ou seja, S diferente de T, as imagens também são diferentes. Eu vou supor agora, neste momento, que eu estou trabalhando com uma função injetora e vou pegar o conjunto imagem desta função. Então, para cada x nesta imagem, eu consigo achar um y, e neste caso esse y é único, porque a função é injetora, tal que a f de y é igual a x. Portanto, neste contexto, se eu pego a função f injetora, considero o seu domínio e eu considero o contradomínio como sendo a imagem da própria função, eu consigo estabelecer uma inversa. Então, esta inversa, eu estou chamando aqui de g, é uma função definida na imagem da função f, de maneira que g de x igual a y é equivalente a escrever f de y igual a x. Esta função, quando é possível defini-la, é chamada de função inversa de f. E se f tiver inversa, nós chamamos a função de uma função invertível, ou alguns autores também chamam função inversível. Só para ficar mais clara essa ideia, vamos fazer alguns exemplos. Então perceba, eu estou com a função f de x igual a x². Esta função, para x maior ou igual a zero, tem inversa. Perceba o seguinte, a função quadrática, se eu considero somente os valores maiores ou iguais a zero, é estritamente crescente. Portanto, ela é injetora. E nesse sentido, eu consigo definir uma inversa. Então, a primeira coisa que eu vou registrar é que f é estritamente crescente e, portanto, é injetora. E, para determinar a inversa, eu tenho que resolver essa equação. F de y igual a x. Isso me leva a y² igual a x. E isso me leva a y igual a raiz de x. Como o y é positivo neste caso, então eu vou ficar somente com a raiz quadrada de x. Portanto, a inversa desta função f é raiz de x.
Agora você está vendo na sua tela o gráfico da função f, que está em azul, e o gráfico da inversa, que está em preto. E esta reta rosa é a reta y igual a x. Perceba que o gráfico de uma função e da sua inversa são simétricos, ou seja, eles estão espelhados em relação à reta y igual a x, que é essa reta rosinha que está aí na tela. Então, para reforçar isso, perceba que se f admite uma inversa g, então se o ponto AB está no gráfico da f, é porque o ponto BA está no gráfico da g. A forma geométrica de identificar isso é dizer que os gráficos de f e de sua inversa são simétricos em relação à reta y igual a x. Um segundo exemplo é a função exponencial. A função elevada a x é estritamente crescente, portanto ela é injetora. Assim eu consigo definir uma inversa. Então, para definir a inversa, eu tenho que resolver esta equação e verificar se na hora que eu resolvo essa equação eu estou encontrando uma solução única. Mas veja, f de y é igual a x. Isso é equivalente a dizer que e elevado a y é igual a x. E, portanto, isso me leva a y é igual a ln de x. Portanto, a função inversa neste caso é a função ln de x. E agora você está vendo na tela o gráfico da função e elevado a x, que está indicado em azul, e o gráfico da inversa, que está indicado em preto. E perceba que esses gráficos são simétricos em relação à reta y igual a x, que é essa reta rosinha que está na tela. No terceiro exemplo, eu tenho a função y igual a seno de x, e eu quero mostrar que essa função é invertível neste intervalo. Neste intervalo em particular, a função seno é estritamente crescente. Portanto, eu posso pensar numa inversa. E a inversa é pensada da seguinte forma. Vou fazer seno de y igual a x. O que equivale a dizer que y é o arcosseno de x. Portanto, a função arcosseno é definida dessa maneira, como a inversa da função seno, quando eu restringo ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. E só para registrar isso, a função inversa, então, é o que eu chamo de arcosseno de x. Você está vendo agora o gráfico dessas funções. A função f é a função seno, que está em azul. A função g é a função arcosseno, que está com gráfico preto, e perceba que o gráfico das duas são simétricos em relação à reta y igual a x, que é essa reta rosinha. E por fim, eu posso considerar a função tangente, só que agora no intervalo aberto menos π sobre 2 e π sobre 2, porque a tangente não está definida especificamente em π sobre 2 e também não está definida especificamente em menos π sobre 2. Neste caso em particular, perceba que o que eu quero resolver para tentar determinar uma inversa é a equação tangente de y igual a x. E neste caso, eu estou concluindo que a y vai ser a arcotangente de x. Portanto, a função inversa da tangente neste intervalo é a função arcotangente de x. E eu estou restringindo a tangente a esse intervalo porque eu sei que a tangente neste intervalo é estritamente crescente. E por fim, você está vendo agora na sua tela, em azul, o gráfico da função tangente, quando eu restringo ao intervalo aberto menos π sobre 2 a π sobre 2. Em preto está o gráfico da arcotangente e perceba novamente que eles são simétricos em relação à reta y igual a x, que é esta reta rosinha que está na sua tela. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!